A Semana em Foco, fatos que marcam a semana, hoje com a participação de Jefferson Santos, do portal Mesorregional. Obrigado pela tua participação, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer novamente estar aqui contigo. Sexta-feira boa, bacana, né? Dia bonito, né? Mas bonito. A meteorologia já está anunciando que domingo é dia fechado com possibilidade de chuva. Mas tá bom também, gente. Mas se quiser passear é amanhã para curtir o dia bonito, né? Ô, Jefferson, o Mesorregional trouxe uma matéria onde diz que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou Dallagnol pode atingir também o Odair Tramontim aqui, mas que ligação é essa? Como é que isso pode acontecer? Pois é, eu considero, Jorge, que a situação do Dallagnol está mais confortável do que do próprio Odair Tramontim aqui em Blumenau, tá? Mas por quê? Porque a Câmara pode salvar e deve, até por conta da pressão popular, o Dallagnol. Para o Dallagnol perder o cargo, ele precisa, quem define é a Câmara. O Lira já falou isso, deixou isso bem claro. E, né, o sentimento da maioria dos brasileiros é para que ele continue. E assim, meu sentimento, Jorge, é que o Dallagnol é um cara qualificado para estar num cargo de deputado, né? Um jurista, alguém que estudou, que tem conhecimento. Eu acho que a gente precisa mais pessoas qualificadas como ele, assim, independentemente da trajetória que ele teve na sua profissão, mas é uma pessoa preparada, com conhecimento, enfim. E a situação do Odair Tramontim até que é também preparado, né? Tem seus conhecimentos jurídicos, técnicos também, mas o julgamento lá tem efeito cascata. Mas o que o Odair Tramontim tem a ver com o caso do Dallagnol? Explica para nós. O que o Tribunal Superior Eleitoral definiu é que se um promotor ou procurador que seja responde a um PAD, a procedimento administrativo, né? Ele não pode se afastar da função para concorrer cargo eletivo, né? E o que nem pedir conta. E foi o que aconteceu com o Dallagnol, né? Ele pediu a conta da Procuradoria Federal para concorrer às eleições. E estaria respondendo um processo interno lá. Exatamente. Então ele não poderia ter feito esse pedido de demissão. Poderia ter feito, mas não para concorrer a um cargo político, né? E lembrando que não pode concorrer a cargo político ou estar afiliado em partido enquanto está exercendo a função. Também exatamente. Tem isso é regra do Ministério Público. Do Ministério Público. E aí aconteceu, por isso, embora muita gente não concorda, é o que diz a lei. E o próprio Dallagnol, como jurista, sabe melhor do que nós todos sobre essa inclusive situação. Aqui na Bandeirantes, né, na Rede Bandeirantes de Rádio, ele deu uma entrevista e disse que vai depender de onde cair, né, na situação do julgamento, que ele sabe se tem condições ou não tem condições de manter o cargo. Né? Pela tendência dos ministros do STF. Isso. Né? Então, mas eu aposto que eu fazer uma aposta que ele vai apostando no poder da Câmara dos Deputados, né? Já para a situação do Tramontim, que não foi eleito, né, e que não é deputado, né, enfim, aí a situação se complica, porque ele responde a dois PADs, apresentado recentemente pela Advocacia Geral da União, né? E o outro, uma denúncia feita um pouco mais antiga. Foram 3 denúncias para ele, um pouco mais contra ele, mais antiga. Ainda está em investigação e tem essa nova da AGU que tem um peso enorme, né? Afinal de contas, é o governo federal pedindo uma investigação para o Conselho Nacional, que determinou que o Conselho Estadual apure. Essas apurações não devem se encerrar em um ano. Mas que denúncia é essa? Então, parece que ele fez críticas ao atual presidente da República. E aí, Jorge, tem a lei das fake news, esse comportamento, né, o projeto de lei das fake news, e aqui esse comportamento já dá uma conotação de como o governo federal deve agir com nós todos, cidadãos, nós da imprensa, com nós todos, se nós criticarmos alguém que está no poder. Isso demonstra muito isso, no meu ponto de vista,
Coloquei na pauta lá no Mesorregional, assumindo esse risco, e estou assumindo esse risco aqui na rádio também, né? Então, se falar a verdade, né? Albuquerque já dizia, mas não dá para falar o que ele falava, né? Mas falar a verdade nesse país é um risco enorme, principalmente com a aprovação da lei das fake news, que eu sou favorável que pessoas que mentem, que publiquem mentiras, que não se retratam, tenham sim suas punições. Agora, que tem uma quem turma... emita opinião, né? Exatamente. Com conhecimento acima de tudo. Exatamente, né? E aí tem uma turma querendo se aproveitar disso. A turma malina ali, tem uma turma maldosa, como sempre. E aí todos nós vamos pagar. E a gente que já trabalha com muita responsabilidade, com muito zelo, muita cautela, né, Jorge? Nós vamos ter que redobrar tudo isso aí. Então, só para que a nossa audiência entenda o que o Mesorregional traz aqui, o Odair Tramontim, que surge aí como um nome forte para candidato à prefeitura de Blumenau. Não tenho dúvida disso. Pode ficar fora da disputa em caso de alguma condenação nesse sentido, né? Só condenação, basta ele estar sendo investigado. E aí já não poderia ser liberado para disputar as eleições. São 8 anos de inelegibilidade, né? Caso ele concorra. Então ele não poderia, nesse caso, né, se estivesse respondendo a um processo desse, e aí é lógico, concorrer à eleição aqui em Blumenau, por exemplo. Essa denúncia da AGU pode ser... a denúncia em si, ela não é obrigatória a ser apurada, né? O Conselho do Ministério Público de Santa Catarina vai analisar se essa denúncia é cabível ou não. É muito provável que o procedimento seja aberto. Quanto vai durar esse procedimento? Aí são outras questões. Então, se até a metade do ano que vem esse procedimento não for encerrado a favor do promotor, então ele corre o risco de não poder concorrer à eleição. Eu arrisco a dizer aqui, e aí eu vou deixar bem claro que é opinião, arrisco a dizer, Jorge, que é um cabo de guerra. Quem vai ter mais forças ali? O Décio Lima ou o Odair Tramontini? Porque a gente sabe que do nada não vem essa denúncia aí, né? Com certeza. E que mexe muito aqui com toda a movimentação política de bastidores, né? Com vistas à eleição do ano que vem. O Odair Tramontini não falou aqui com a gente, mas na imprensa de um modo geral, né, tem falado que desconhece essa acusação, não recebeu nenhuma intimação, então não sabe o que estão alegando que ele disse. Mas ele sabe de uma anterior que ainda está sendo apurada. Sobre essa questão toda, né? Tal. E está aguardando aí todo o desenrolar desse processo. Ainda no meio político, a Prefeitura de Blumenau fez uma manobra, né, umas mudanças aí no seu primeiro escalão, e Marcelo Altoff assumiu na semana passada o gabinete da vice-prefeita. Em bastidores políticos, essa manobra é para fortalecer a imagem da vice-prefeita Maria Regina, que já publicamente já está mais do que falado, né? Deve concorrer à eleição para prefeita de Blumenau em 2024. Pois é, Jorge, o seguinte, meu ponto de vista é que Marcelo Altoff tem mais potencial do que o Raimundo Metti, que estava ali, né? Que aí nada contra o Raimundo, mas o Altoff tem um potencial, um conhecimento, talvez, não sei, mais conhecidos, né? Tem artimanhas melhores, talvez, para negociar e fortalecer o nome da vice-prefeita. Porque ela precisa, tem concorrentes fortes até então, como o próprio Tramontini, que se for candidato, não tenho dúvida, é uma candidatura muito forte. João Paulo Kleinbings colocou aí
à disposição mais uma vez. Mas tu tá trazendo uma novidade, a gente vai falar já. Pula o JPK, depois a gente fala dele. E tem próprio PL que pode trazer o Ivan Nats ou outro, né? O Ivan Nats tem problemas internos no partido, mas o governador deve trazer um candidato do Partido Liberal para concorrer aqui em Blumenau. Só resta saber qual é o impacto da força do governador Jorginho aqui em Blumenau, porque as decepções já são grandes. Pois é, até agora ele não disse para que veio. Acho que não só para Blumenau, né? Exatamente. E aí, né, a gente tem o próprio PT, que diz que vai lançar uma novidade, que é o nome de um jovem aí, né, do Jean, me fugiu o sobrenome dele agora, até perdão por isso, mas ele já foi candidato a deputado estadual, fez uma boa votação, né? Jean Laurindo, acho que, salvo engano, não vou arriscar aqui porque me fugiu o nome dele, escritor, tá no gabinete da Ana Paula, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas que vai ser novamente uma eleição disputada, com possibilidade de segundo turno. Maria Regina está no poder. Porém, há uma outra preocupação, porque se a gente for seguir os trâmites, né, desde há um tempo, mas eu vou falar aqui desde que eu conheço por gente, Renato Viana não conseguiu fazer o seu sucessor, depois Décio Lima não conseguiu fazer seu sucessor, João Paulo Kleinobing não conseguiu fazer seu sucessor, veio Napoleão, e aí sim, Napoleão não chama o Mário de sucessor do Napoleão, porque pegou no metade do mandato e agora, né, tem o seu próprio mandato, mas a gente já vê uma certa rachadura entre os dois. O próprio PSD de Napoleão hoje deve ter candidato também. E aí eu não sei se Mário vai conseguir fazer sua sucessora, né? Se até lá ela realmente será apontada como sucessora, se eles realmente estarão no mesmo time. Acredito que sim, mas muitas águas rolarão. Até lá tem muito tempo ainda, né? Até a metade do ano que vem tem muita coisa para acontecer, até a definição das candidaturas, mas nos bastidores políticos essa alteração toda na prefeitura tem sim o objetivo de motivar a candidatura de Maria Regina, e você estava falando do Jean Volpato, que foi candidato do PT na eleição a deputado estadual, que é um forte nome a ser lançado pelo partido para a candidatura à prefeitura de Blumenau. Talvez é um nome para ser lançado, para se fortalecer e numa outra candidatura até, né? A rejeição ao PT aqui ainda é muito grande. Uhum. Bom, aí, sobre o João Paulo Kleinobing, que surge também como um forte nome aí na candidatura para a prefeitura de Blumenau no ano que vem. Nos bastidores fala-se aí numa aliança muito grande, inclusive envolvendo o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt. Governador. Governador e toda essa aliança e tal. Mas daí tem esse movimento também pela Maria Regina. Então tem muito ponto de interrogação ainda, né, em toda essa movimentação de bastidores. Mas, enfim, o mesmo regional traz uma informação de que João Paulo Kleinobing tem o seu cargo no BRDE ameaçado. Ele ainda não foi nomeado, né? Aqui na Boca do Povo disse que estava aguardando essa nomeação, e você chega agora com uma informação de que esse cargo está ameaçado. Quer dizer que o João Paulo corre risco de não ser nomeado no BRDE? Em primeira mão aqui para os ouvintes da Rádio Itaberá, o público do Mesorregional, é isso mesmo. A princípio, a informação que me chega de uma fonte muito importante é que o João Paulo Kleinobing, por responder um processo também administrativo, algo relacionado ao Badesc, que ainda estou levantando informações, mas que ele estaria respondendo de fato, pode impedir a nomeação para o BRDE. Por quem? Quem pode impedir essa nomeação? Por conselheiros do Banco Central, né? Quem define, quem assina, quem aprova realmente lá no Banco Central, a presidência dos bancos regionais. E aí, lá, para ser aprovado, tem que ter uma conduta extremamente ilibada, sem
processos. É mais ou menos a história, um pouquinho diferente, mas semelhante à do Odair, né? Ele, por estar respondendo, isso não significa muita coisa, porque responder um processo não significa muita coisa nesse país, né? Pode ser condenado, absolvido, a gente nunca sabe. E todo mundo pode ser processado por qualquer coisa também, né? Que é um país que, enfim. Mas isso pode sim impedir, e por isso que Pim Moreira continua lá, tá? Essa fonte, ela é de um ex-presidente, né? Foi um ex-presidente do próprio BRDE, que falou que conhece, inclusive, João Paulo, mas que isso pode ameaçar, em definitivo, a posse dele, porque quem define escolhe estritamente de forma técnica, né? São pessoas técnicas lá, sem vínculos, e todas essas informações são levadas em consideração. Então, o João Paulo teve o nome indicado, e nessa avaliação teria se encontrado lá no na época que ele estava no Badesc, algum processo que ele responde, né? Alguma coisa administrativa ali, que teria... Do Badesc, que é um outro banco, né? Que é um outro banco, sim. E daí que estaria agora em análise. Exatamente. Então estaria ameaçada a possibilidade de João Paulo Kleinobing assumir uma diretoria no BRDE. E aí talvez outras tratativas com o governo do estado e com o João Paulo possam ou não surgir. E se for vetada, também enfraquece o nome de João Paulo, né? É a mesma situação do promotor Odair Tramontim, né? Que seriam informações a se confirmar, isso, a se realizar, mexem com o cenário político aqui em Blumenau para a eleição do ano que vem na prefeitura de Blumenau. Vamos em frente. O bastidor político está fervendo, mas vamos em frente. O governador Jorginho Melo, né, que ontem, inclusive, o presidente da ACIB, Renato Medeiros, estava aqui, né? Uhum. Falou até, né? Pô, mais um que se elege e não vem na cidade, né, cara? Ganha votos aqui, sim, a dar com o pé, e não vem para a cidade, né? Ficou 10 minutos em Blumenau, não vem para a cidade. Escondido. E o pior, né? Tem um cabo eleitoral aqui, eleito aqui, e o cara não vem para cá. Tem um plano 1000 travado, obra da 108 travada. Olha, gente, não sei o que tem essa região e essa cidade com o governo do estado, né? Talvez a resposta é o que nós não temos e que a população ainda não se deu conta. É representatividade. Nunca tivemos 4 deputados, mas 4 deputados ainda são poucos. São poucos, né? Eu tô falando de Blumenau, né? E aí a gente tem que bater na porta do Napoleão do Bernardo, do Egídio Ferrari, do Marcos da Rosa, do Ivan Nats, e começar a falar esses nomes e cobrar. Tô falando aqui como cidadão, né? Porque eles têm que bater na porta do governador, né? E aí também se conscientizar daqui 3 anos e meio, quando haver eleição para o estado, de não votar num candidato lá do sul, de não votar num candidato lá do oeste, simplesmente porque ele falou o que você quer ouvir. Vote em gente daqui, que você vai poder bater na porta, que a imprensa vai poder cobrar, vai chamar para entrevistas e vai fazer perguntas mais arranhadas, né, que vão arranhar eles, mas para que eles tragam definitivamente resultados. Região de Criciúma tem 12 deputados. E olha o tamanho da região de Criciúma para o nosso médio vale de Itajaí. Então é isso, acho que é o que a gente não tem, e Jorginho Melo poderia ser grato também. Não estou limpando dele, né? Uma pessoa ingrata aí, né? Porque, mais uma vez, assim como aconteceu com Moisés, Jorginho Melo foi na onda bolsonarista, que aqui em Santa Catarina é muito forte, em Blumenau fortíssima, embarcou no barco, ganhou o remo da gente, mas voltou com o barco cheio de peixe e esqueceu de dar uma tainha para quem o ajudou, né? Vou fazer uma metáfora aí, mas é isso aí, né? Não tem aparecido, vem em Blumenau somente naquela situação da creche. Tragédia da creche. E pior, né? O governo do estado está tirando o que já tinha. A gestão do Jorginho Melo está tirando o que já tinha, né? Coloca a culpa em Carlos Moisés, tudo bem,
tal, como os maus gestores, né? Os maus gestores sempre arrumam um terceiro culpado. Então eu tenho feito essa cobrança mesmo, vou continuar fazendo, fazia isso com Moisés, fazia isso com Pinho Moreira, fazia isso com Raimundo Colombo. E Jorge, se a gente não cobrar, quem não incomoda não é lembrado. Né? É verdade. Então, o recado é para vocês, deputados. Mas deixa aqui, não é uma defesa, mas só lembrar, né? Jorginho Melo foi o responsável pelo projeto que deu uma visibilidade e uma possibilidade da federalização da FURB, né? Que é claro que com a mudança do governo isso travou muito. Agora todo o processo envolve o polo da UFSC aqui em Blumenau e já aquela empolgação toda já não é mais vista, né? Com aquela empolgação de ter. Tem a universidade gratuita, né? Uma promessa de governo que chegou à Assembleia Legislativa, né? Que deve ser aprovado aí até para começar no segundo semestre. Mas a ausência dele aqui na cidade, onde ele recebeu uma grande votação, e a discussão em torno dos problemas da região também estão sendo muito criticadas. Se eu fosse escolher, Jorge, falando sobre a federalização da FURB, se eu tivesse lá o cargo para definir se a FURB fosse federalizada ou não, eu votaria não. Né? Tem 1000 motivos para não aceitar a federalização da FURB. Agora, voltando lá, quando a FURB tinha a maior possibilidade de ser federalizada, era no governo Dilma. Né? E aí, você sabe por que não aconteceu? Não. Uma briga interna no PT entre Décio Lima, família Lima e Pedro Czai. Se a FURB fosse federalizada naquela época, os méritos seriam para Pedro Czai e não para a família Lima, não para o Décio, para a Ana. E aí eles foram lá, conversaram com a Indeli, com a Dilma, né? E aí trouxeram um polo da UFSC. Todo mundo lembra daquele outdoor colocado na cidade, 2 presentes para Blumenau, polo da UFSC e duplicação da BR-470, né? Que virou até piada negativa, um meme negativo para eles, mas foi isso que aconteceu, né? E a gente tem que lembrar, enquanto moradores, cidadãos blumenauenses, enquanto imprensa, que a FURB é praticamente uma autarquia municipal e que não retribui a ajuda que recebe do município. Qual o papel social da FURB verdadeiramente nessa cidade? Né? Então a FURB está devendo para a sociedade e está devendo muito. Mais de 90% da receita da FURB é convertida para folha de pagamento, o que é proibido por lei, inclusive. Né? Então a FURB eu sou aluno da FURB, fui aluno da FURB, é a única universidade que essa cidade tem que ser reconhecida, mas a gestão da FURB também tem que rever algumas coisas aí. 11h34, eu conversei aqui com Jefferson Santos, do portal Meso Regional, a Semana em Foco, as notícias da semana, hoje muito mais de política. Só para fechar essa questão, Jorginho Melo, semana que vem começam as disputas da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Nós temos aqui o representante Metropolitano, que joga muito distante daqui. Eu nem sei se dá para a gente falar que ele é nosso representante, né? Dorme aqui durante a semana e tem atividade em Ibirama aos finais de semana. E depende também do repasse do governo do estado, a possibilidade do futebol se fazer novamente ser notado aqui na cidade com repasse para o SESI, o que, pelo menos por enquanto, está muito difícil de acontecer. Estou brigando então, com todo mundo. Então temos aí... Estou comprando briga com todo mundo. É o SESI que não vai, as obras, cheio de obras paradas na cidade aqui, né? Pontes que começaram a ser construídas e pararam, pavimentação de ruas que começaram e pararam, né? Obras importantes também de prevenção de desastres naturais que pararam. Tudo isso porque o governo do estado não repassou os recursos e há aí uma pressão até na Assembleia Legislativa, mas o governo, por enquanto, está irredutível. Pois é, Jorge. Ontem, no Resumo Mesorregional, que é um programetezinho que eu faço no final de todas as noites, eu disse isso, sem medo de errar. Eu duvido que o SESI será municipalizado. Não falei isso ontem, mas estou falando agora. Eu duvido que terá novo complexo policial em Blumenau, delegacia nova,
não haverá. E duvido que o governo do estado, nos próximos 3 anos e meio, vai inaugurar algo expressivo aqui em Blumenau, ou vai fazer com que a população seja realmente grata. Isso é uma provocação, sim, mas eu duvido. O que vai acontecer? Daqui 3 anos, às vésperas das eleições, né, gerais, o que vai acontecer? Vai vir o governador anunciando um monte de coisa, como fez Jorginho Melo. Vai ter algumas autoridades fingindo que acreditam nesses anúncios. Algumas pessoas da população vão acreditar e, mais uma vez, esse círculo vicioso vai continuar. Não teremos SESI, não teremos complexo penitenciário, não teremos complexo policial e por aí vai. Arrisco a dizer até, talvez aí eu possa errar um pouquinho, que a S68 não vai estar concluída. Mas aí podem me surpreender. Eu até duvido, mas pode. O trajeto todo até a Vila Itopava? Jamais, até eu jamais, duvido. né? Até eu duvido. Não, mas até ali no viaduto, só falta o viaduto, então tá. Mas olha tá lá, sim, olha. Agora o prefeito Mário está buscando lá um acordo para poder reurbanizar o outro lado, né? A Pedro Zimmermann. Isso. Eu acho que vai ser difícil também. Também. Mas vamos em frente. Jefferson, obrigado pela tua participação aí, um ótimo final de semana. Obrigado. Não sou pessimista nem encrenqueiro, gente, mas gosto de ser realista. Obrigado, um abraço, Jorge, mais uma vez pela oportunidade, aos ouvintes da Rádio Itaberá, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um ótimo final de semana a todos. Jefferson Santos do portal Meso Regional falando aqui com a gente, a Semana em Foco, as principais notícias no portal Meso Regional.